O primeiro método é de hidrogenação. Então, na hidrogenação, se entrar parcial, entrar um hidrogênio em cada um dos casos, a gente vai ter saída de uma ligação pi, e aí vai continuar com uma ligação dupla. Na total, vai entrar 2 hidrogênios, primeiro um em cada um desses carbonos para sair uma ligação pi, e depois outra molécula de hidrogênio entrando um átomo de hidrogênio em cada um dos carbonos. Então, entra 4 hidrogênios, para daí a gente ter a formação desse composto. A parcial é muito mais difícil de controlar, então, normalmente, essas reações elas acabam indo para a formação de hidrogenação total. Na reação de halogenação, o que vai acontecer? A gente vai adicionar Cl2 ou Br2. Se for Br2, aí a gente coloca qual é o solvente usado no bromo. E vai entrar um átomo em cada um desses átomos de carbono, quando for uma parcial. E se for uma total, vai entrar 2 cloros, 2 átomos em cada um dos carbonos da ligação tripla. E aí ele vai ficar totalmente saturado. E essa é uma das formas de fazer um composto tetra halogenado, adicionando cloro no alcino. Na adição de ácido halogenídrico, HCl, HBr, o que vai acontecer? Vai ser uma adição em que vai entrar o hidrogênio em um dos carbonos e o cloro no outro carbono. Nesse caso, a adição de hidrogênio sempre seguindo a regra de Markov-Nikov. Então, vai entrar nesse caso aqui, como a gente tem um CH, o hidrogênio vem para esse CH, o Cl vai para o outro carbono. Na adição de 2 moléculas, na adição total de HCl, o que vai acontecer? Imaginem como se isso aqui fosse uma primeira etapa, e nessa molécula formada, a gente vai adicionar o segundo HCl. Esse segundo HCl vai entrar o hidrogênio nesse carbono CH2 e ele vai virar um CH3. E esse carbono que já tem um Cl, ele vai ter mais um Cl. Então, essa aqui é a reação que eu mais vejo os alunos errarem como reação de adição de alcinos, que é colocar um cloro em cada um dos carbonos da tripla, quando na verdade o que vai acontecer? Vai adicionar 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios vão para o carbono mais hidrogenado. E os 2 cloros vão para o outro carbono. Na reação de hidrogenação, que é a adição de água, da mesma forma, entra um hidrogênio em um carbono e a hidroxila no outro carbono. Só que, ao contrário das outras, essa aqui vai acontecer uma adição parcial. Vai entrar só uma molécula de água, e essa única molécula de água, o que vai acontecer é que no momento que forma essa estrutura aqui, que é a estrutura do enol, vai acontecer a tautomeria, e por tautomeria, o enol ele pode se transformar em um aldeído, quando eu tiver a hidroxila e o carbono da ligação dupla for um CH, e se for um carbono desse tipo, que é um carbono secundário, o que vai acontecer é que vai virar uma cetona, mas vai ter esse rearranjo para ter essa formação, que é esse equilíbrio de tautomeria. Depois disso, a gente tem as oxidações, então, oxidação branda e oxidação energética. Primeiro, a oxidação branda, que é permanganato diluído em meio básico. O que vai acontecer? Vai entrar 2 oxigênios nascentes e 2 moléculas de água, porque em cada um dos carbonos da tripla vai entrar 2 OH. Só que 2 OH no mesmo carbono, ele não é estável, então ele vai acabar se decompondo. Essa decomposição, nesse primeiro carbono, olha, vai sair uma hidroxila e um hidrogênio, e aqui vai formar uma ligação dupla. Como já tem um hidrogênio aqui, essa parte da cadeia é um aldeído. Nessa outra parte da cadeia, vai sair a hidroxila, vai sair um hidrogênio, e vai formar uma ligação dupla aqui entre esses 2 átomos, o carbono e o oxigênio. Como tem um hidrogênio, desse lado da cadeia também vai formar um aldeído. É diferente quando a gente tem essa situação aqui, que não é de alcino verdadeiro, não tem o hidrogênio no carbono da tripla. Então, vai entrar nesses 2 carbonos aqui, no carbono 2 e 3, as 4 hidroxilas. Daqui vai sair uma molécula de água. Desse outro carbono vai sair uma molécula de água. Aqui onde formar a carbonila, como eu tenho 2 carbonos ligados nesse aqui, vai virar uma cetona. E nesse outro também virou. Então, esse é um método para fazer uma dicetona.
Esse aqui é um dialdeído. E se a cadeia for como essa aqui, e que o carbono da tripla, um deles está ligado num carbono e o outro tem um hidrogênio, quando acontecer essa reação de oxidação branda, a gente vai ter uma função mista. Uma parte da cadeia é aldeído e uma parte é cetona. Então, vamos para a oxidação energética. Então, a oxidação energética, lembrando que ao sino, o carbono ou ele vai ser primário ou ele vai ser secundário. Não tem como ter um carbono da ligação tripla terciário ou mais do que isso. Ou é primário ou secundário. Ou ele vai ser que o carbono com o hidrogênio e a ligação tripla, ou ele vai ser desse tipo, que o carbono da ligação tripla ele está ligado num outro carbono. E o que vai acontecer na oxidação energética? Esse que é primário, a cadeia vai se romper na ligação tripla, e esses carbonos que são primários, eles viram CO2, e carbono secundário vai virar carboxila. Então, aqui, essa ligação simples carbono-carbono, não vai acontecer nada com ela, ela vai continuar ali, mas esse carbono aqui, que é o carbono da ligação tripla, ele vai virar uma carboxila. E aí, aqui, a gente tem a formação do ácido acético e de CO2. Para acertar os coeficientes dessas reações de oxidação energética, primeiro, sempre acertar carbono, verificar se é primário ou se é secundário, se vai formar CO2 ou se vai virar ácido carboxílico. Acertando os carbonos, o próximo passo é acertar hidrogênio. E hidrogênio sempre com água. Se daqui dos reagentes para os produtos, eu vou ter que botar mais hidrogênio nos produtos, eu vou colocar hidrogênio colocando água. Por quê? Porque ele vai, nessa oxidação, nunca uma reação de oxidação vai ter gás hidrogênio como produto. Vai ser sempre o hidrogênio vai ser oxidado, vai virar água. Agora, se na reação for como essa última aqui, significa que a reação consumiu hidrogênio. E da onde ela consumiu o hidrogênio? Se eu coloquei ali uma solução concentrada de permanganato, coloquei ácido e coloquei meus reagentes, de onde que veio o hidrogênio para reagir? Não vem esse hidrogênio, né, de gás hidrogênio que é borbulhado ou de alguma outra fonte. Ele vem das moléculas de água presentes. Então, tu coloca a água quando tu faz essa solução concentrada e é essa água da solução concentrada que acaba sendo consumida para a formação desses produtos aqui, que no caso é ácido acético. Então, sempre hidrogênio com água e, por último, acerta oxigênio. Então, vocês estão vendo ali que o número 3, 4, 5 é para ajuste de oxigênio, daí é o mais fácil, né? Como ele é sozinho, deixa sempre para acertar ele por último. Bom, aí nós temos a reação de polimerização, que a gente vai ver somente dimerização e trimerização e somente com acetileno. Então, essas reações, elas ocorrem com moléculas maiores, só que daí já começa a ficar, né, umas estruturas mais complicadas, e eu acho que a gente não precisa entrar nesse nível de detalhamento. Vamos fazer esses aqui que são mais simples, vocês entendendo esses bem, é suficiente. Então, na dimerização, são duas moléculas de acetileno que reagem com esses catalisadores, que é cloreto de amônio e cloreto de cobre, e o que vai acontecer é a formação de um composto de função mista. Olha só, eu tenho aqui uma ligação dupla e uma ligação tripla. E o nome desse composto é o vinil-acetileno. Já na trimerização, quando 3 moléculas de acetileno se combinam com ferro e aquecimento, a gente tem a formação de um benzeno. Aqui, só contar, né? Eu tenho desse lado dos reagentes 6 carbonos e 6 hidrogênios. E desse lado também, 6 carbonos, 6 hidrogênios. E a última reação é a reação de adição de ácido cianídrico para formar uma nitrila. Lembrando sempre que é uma adição, nesse caso ela vai ser uma adição parcial, mas o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o cianeto, né, o grupo ciano, vai para o menos hidrogenado. Então, nesse caso aqui, tanto faz, mas nesse outro aqui, o hidrogênio vem para esse CH e o CN vem para o carbono 2. E a última reação, essa aqui, vocês não precisam saber essa reação de cor, mas é importante que vocês saibam as cores. Esse aqui é um teste para identificar se um alcino é falso ou verdadeiro. Vocês viram que tem várias reações que alcinos verdadeiros fazem. Então, esse teste é um teste que tu bota umas gotinhas de reativo e verifica se formou precipitado ou não. Então, aqui esse primeiro, que é com cloreto de cobre amoniacal, como é que vai funcionar?
Se tiver um hidrogênio aqui presente, um alcino verdadeiro, vai formar esse precipitado amarelo com cobre. Se for o etino, se tiver 2 hidrogênios, os 2 vão ser substituídos e aí vai formar um precipitado que vai ser vermelho, porque ele vai ter o cobre dos 2 lados. E no caso dessa reação com nitrato de prata amoniacal, forma esse precipitado, que é um precipitado branco. E se for o etino, vai ter prata dos 2 lados, né, nos 2 carbonos, e aí o precipitado amarelo. Vocês podem, no resumo de vocês, só fazer uma tabela com as cores, não precisa saber equacionar essas reações. É importante que vocês saibam quando é um alcino falso, o que acontece, um aceno verdadeiro, que não é o acetileno, né, que tem somente um hidrogênio, e quando for o acetileno ou o etino, qual é a cor que fica.